meus amigos. Eu sou André Basso e trago para vocês aqui, no canal Autolibertação e União Cósmica, uma página importante do livro O Drama Milenar do Cristo e do Anticristo, Fundação Alvorada, do professor Huberto Roden, a partir da página 67, com o título A Quinta Essência do Cristianismo à Luz do Evangelho. Prossegue o professor Roden. Se nem o ritualismo mágico do paganismo, nem o canibalismo sanguinário do judaísmo, nem teologias clericais representam a quinta essência da mensagem do Cristo à humanidade, que é que pode ser considerado como a alma do cristianismo? Esta mensagem genuína e autêntica está claramente contida nos evangelhos e nas palavras do próprio Cristo. Aspas, a tal ponto amou Deus o mundo, que lhe enviou seu Filho unigênito, para que todos aqueles que tiverem fé, fidelidade nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Fechar aspas, ponto. Aqui não se fala de sacramentalismo ritual, nem de canibalismo sanguinário, nem de teologismo clerical, mas unicamente de fé, fides, fidelidade, alta fidelidade ou harmonia entre a alma do homem e o Espírito do Cristo. A harmonia que o homem deve estabelecer para ser salvo e imortalizado. Esta alta fidelidade entre a alma do homem e o Espírito do Cristo deve existir tanto em teoria como na prática. Uma harmonia integral. O homem deve pensar e agir em tudo de acordo com o Cristo. O pecado ou desarmonia é compatível com qualquer ritualismo, canibalismo ou teologismo, mas é incompatível com essa alta fidelidade ou sintonização da alma humana com o Cristo. Mas a carta magna do cristianismo do Cristo está nas suas próprias palavras. Quando o doutor da lei, teólogo da sinagoga, quis saber qual era a coisa mais importante da vida humana, digamos, a alma da religião, Jesus lhe responde com absoluta clareza e precisão. Aspas, o primeiro e maior de todos os mandamentos é este: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Fechar aspas, ponto. E, para que o doutor da lei não limitasse esse quadrúplice amor a Deus a uma bela teoria, o mestre acrescenta algo que o teólogo não tinha pedido. Aspas, o segundo mandamento, porém, é semelhante ao primeiro. Aspas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fechar aspas, ponto. Quer dizer, o teste da mística do primeiro mandamento é a ética do segundo mandamento. A prova de que o homem ama realmente a Deus como deve está no fato de ele amar todos os filhos de Deus, sem distinção de raça ou classe, de credo ou de cor. E, quando o doutor da lei alegou não saber quem era o seu próximo, mostrou-lhe Jesus, através do procedimento do bom samaritano, quem era o seu próximo. Muitos judeus entendiam por próximo, entre aspas, os outros judeus, ou o parentesco racial. Outros diziam que próximo, entre aspas, era somente o homem que professava a mesma religião. Por isso Jesus lhe põe diante dos olhos um homem que não era próximo, nem pela raça, nem pela religião, mas um samaritano, de raça heterogênea e de credo herético. Mostrou-se mais próximo de um estranho do que os próximos dele. O sacerdote e o levita, ambos próximos pelo sangue e pelo credo, não agiram como próximos do viajor semimorto à beira da estrada, que era judeu, pois viera de Jerusalém, ao passo que o não próximo pela raça e pela religião viu no não próximo judeu um seu próximo na humanidade, ultrapassando a não proximidade racial e religiosa.
Viu no agonizante a proximidade humana e agiu humanamente para como um ser humano desconhecido. Com isto, proclama Jesus a ética da fraternidade universal dos homens, que é o transbordamento irresistível e espontâneo da mística da paternidade única de Deus. Esta apoteose do verdadeiro cristianismo pela mística, revelada em ética, é inegavelmente a alma da mensagem do Cristo. Tanto assim que ele conclui, aspas, nestes 2 mandamentos estão toda a lei e os profetas, fechar aspas, ponto. Tanto Abraham Lincoln, o místico pacificador da Guerra Civil dos Estados Unidos, como Mahatma Gandhi, o místico libertador da Índia, ambos vítimas do ódio assassino, reconheceram e proclamaram esta verdade fundamental. Mas, até hoje, nenhuma igreja adotou esta mensagem do cristianismo como seu único credo e decálogo. Por que não? A verdade não interessa a muitos, interessa o poder. Quando a verdade, no dizer de Pascal, é compatível com o poder, os teólogos a toleram, mas quando é incompatível, os teólogos substituem a verdade pelo poder, o evangelho pela teologia, o Cristo pelo cristianismo. Há quem pense que, após o ano 2000, despontará o 3º milênio do cristianismo verdadeiro. O certo é que a libertação só pode nascer da consciência da verdade, e dificilmente o homem aceitará a verdade libertadora, antes de passar por uma sexta-feira santa de sofrimentos. O está terminado só será proferido pela humanidade depois de ter sido crucificada, morta e sepultada, e depois de descer aos infernos de indizíveis sofrimentos, provocado por séculos e milênios de culpas. Só depois da sexta-feira de dores e do sábado de soledade, despontará o domingo da ressurreição. E aqui uma nota importante do professor Roden, referente à questão da fé, fidelidade, fides em grego. E aqui uma nota importante do professor Roden a respeito da fé. Advertimos ao leitor que não confunda a fé com crença. Confusão essa que tem sido, talvez, o maior erro do protestantismo. Fé, em latim, fides, quer dizer fidelidade, a harmonia entre a alma humana e o Espírito de Deus ou do Cristo. Esta atitude de alta fidelidade é redenção, salvação, santificação. Mas nada tem que ver com crer ou crença. Infelizmente, o substantivo latino fides não tem verbo derivado do mesmo radical, e os tradutores latinos do texto grego empregaram o verbo credere, que em português deu crer. Em grego, o substantivo pistis, correspondente ao latim fides, tem o verbo que poderíamos traduzir por fidelizar ou ter fé. Mas, se dissermos crer em vez de ter fé, adulteramos profundamente o sentido. Crer, crença, é algo incerto e vago, como quando dizemos, creio que vai chover, creio que fulano morreu. Crer em Deus, crer no Cristo, não é o mesmo que ter fé, ou fidelidade com Deus, ou Cristo. Quem tem fé, fides, fidelidade com Cristo, estabelece perfeita sintonia ou sinfonia de pensamentos, palavras e obras entre si e o Cristo. A teologia protestante foi vítima de uma catástrofe mundial, pelo fato de confundir crer com ter fé. Crer em Cristo é compatível com todos os pecados, mas ter fé ou fidelidade põe termo final a qualquer pecado. Um jovem pregador protestante, mais criança que adolescente, fala sobre o texto. Aspas, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, fechar aspas. E toma o crer e o batizar no sentido da teologia tradicional. E termina o seu sermão com a jubilosa exclamação, aspas, todos nós cremos e fomos batizados, por isso todos somos salvos, aleluia, aleluia, fechar aspas, ponto. Se a salvação fosse tão fácil como esse pregador supõe,
não seria, certamente, caminho estreito e porta apertada, no dizer do Cristo, e Deus seria o rei dos palhaços. Mas esse pregador, eivado de teologismo bíblico, nem sequer suspeitava que fidelizar ou ter fé não é um superficial ato transitório, mas sim uma profunda e permanente atitude de todo o nosso ser, que é antes um estado de ser do que um ato de fazer. Também, por batizar, entendia ele receber um copo d'água na cabeça, ou então um mergulho num rio ou numa piscina, como a palavra grega, baptizein, quer dizer mergulhar. A tradução exata do texto seria aproximadamente estas: quem estabelecer alta fidelidade entre a sua alma e o Espírito de Deus, pela experiência mística, e mergulhar a sua vida totalmente nessa fidelidade, pela vivência ética, esse entrará na vida eterna. O sentido real desse texto é mais uma vez a afirmação do primeiro e maior de todos os mandamentos da mística divina e seu natural complemento pela ética humana. Bem, aqui minhas palavras. Essa questão de entrar na vida eterna. A vida já é eterna. Sempre foi e sempre será. Apenas o corpo é que desaparece, se transforma em outras formas. Nós vivemos a vida eterna. E a questão da fidelidade, que ele diz aqui, que a fé é fidelidade, se trata de fidelidade às leis cósmicas, às leis divinas, o perfeito entendimento como funcionam essas leis nas nossas vidas, para que nós possamos, dentro dessa eternidade da vida, não ter sofrimentos. Mas se faz necessário, por enquanto, sofrimentos, reajustes, reencarnações, resgates, para que o espírito possa realmente evoluir. E é muito importante essa visão, esse erro que o Holden traz aqui da palavra fé, confundida com crença, porque desmistifica muitos erros. Porque se fosse só um ato de crer, no sentido de aceitar, seria realmente muito fácil. Agora, fidelizar a nossa vida com as leis divinas é algo muito superior. Depreende um esforço tremendo de autoconhecimento de nós mesmos e também a busca pela verdade em frene. Chamo a atenção aqui para uma frase que o professor Huberto Holden, em seu texto, aspas, o homem deve pensar e agir em tudo de acordo com Cristo. Prestem bem atenção. Não se trata de subjugação ou de sermos marionetes do Cristo. Não temos identidade e poder agir com a independência de pensamento. Não é nada disto que está dizendo aqui o professor Holden. Fechar aspas, né? Encerra aqui essa frase e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, ao termos fidelidade às leis cósmicas, na verdade, a própria consciência nossa já nos dá uma posição do nosso reto ou falso agir. Agir de acordo com Cristo, citado aqui pelo professor Holden, seria agir de acordo com as leis divinas, cósmicas, com toda a sua organicidade, que é ampla. É necessário se autoconhecer, se autoescutar, buscar a verdade que provém do Cristo, que é o dirigente deste planeta, que criou este orbe e o sustenta no espaço sobre a sua sabedoria cósmica. Não se trata aqui de sermos autômatos ou marionetes do Cristo. Repito, o Cristo respeita totalmente o nosso livre-arbítrio, mas disse, aspas, eu vos enviarei o Paráclito, o Espírito da Verdade, e ele vos guiará a toda a verdade. Fechar aspas. Por certo, Cristo enviaria missionários em todas as áreas do saber para elevar as criaturas a um plano de vivência e entendimentos maiores. Seríamos guiados por autoridades cósmicas, como somos, obviamente, que agem em oculto sem serem evasivas. Seria uma espécie de autoridade sem exigir autoridade, subjugação, etc. Bem,
Já não ocorre este fato no campo da obsessão com os obsessores. Estes não respeitam o livre-arbítrio, são evasivos, se aproximam de suas vítimas de acordo com seus pensamentos de baixa frequência e desconectos com a regência cósmica. Bem, daí a importância de se autoconhecer e ser um buscador da verdade sem subjugação, imitação e entrega total à autoridade externa. O livre-arbítrio, o Cristo e a divindade cósmica, universal, respeitam integralmente. Bem, deixo aqui minhas palavras. Um abraço a todos.